Sem vinheta, sem vinheta. Vamos trazer o nosso convidado aqui, Sara, que está tarde, todo mundo cansado. Boa noite, João César de Castro Rocha, meu querido amigo, professor. Tudo bem, João? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Sara. Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco. Você está num novo ambiente, hein, João? Onde você está? Eu fui expulso do meu quarto, do escritório, porque quem está no escritório é a pequena fera, o João Vicente. O João Vicente. Sara, você já teve o prazer de interagir com o João César, não? Não, sabe que fui eu que já sugeri o João César em outras lives, mas eu acho que eu nunca fiz live com ele. Então, primeira vez, Sara, prazer. Prazer. Então agora você vai ouvir, aquelas verdades inconvenientes, coisas assim muito importantes que o João sempre traz nas lives. João, a gente está vivendo, então, um momento único na história do Brasil, o Brasil vítima de ataques terroristas, e ataques terroristas que são fruto do discurso de ódio, que você estuda há tanto tempo, da retórica de ódio de Olavo de Carvalho, de Jair Bolsonaro, de muitos militares, de muitos setores da mídia brasileira, da Jovem Pan. E como a Jovem Pan foi um caso muito debatido nos últimos dias, eu te pergunto, como é que você vê o caso Jovem Pan, a discussão do inquérito do Ministério Público Federal, o afastamento dos comentaristas? E aí, Sara, o que a gente combinou depois é ele trazer para a gente o que está rolando nos grupos bolsonaristas em relação ao terrorismo. João, fala sobre a Jovem Pan, depois a gente embala com outros temas. Maravilha. Vamos lá, Leonardo. Eu acho que a situação brasileira hoje, ela não é apenas única na nossa história. Ela é única no século XXI. Porque o fenômeno brasileiro, disso que eu tenho chamado de dissonância cognitiva coletiva, eu estava assistindo, Sara, a discussão anterior, quando você mencionou um dos espectadores dizendo que a sensação é de que se vive uma realidade paralela. Eu tenho chamado de dissonância cognitiva coletiva. É um efeito único no mundo. Não existe nenhum outro lugar do mundo que a extrema-direita tenha se enraizado tão rapidamente quanto no Brasil. Não existe nenhum outro lugar no mundo que a dissonância cognitiva coletiva tenha chegado a um grau tão alarmante. Rádio Jovem Pan, então, Leonardo, para ir diretamente à sua pergunta. Eu assisti hoje uma fala do Joaquim de Carvalho, e eu gosto muito de assisti-lo, porque eu sempre aprendo muito com o Joaquim de Carvalho. E eu acho que ele encontrou a solução ideal, que eu não havia encontrado ainda. O Joaquim de Carvalho chamou atenção para o seguinte fato. A Rádio Jovem Pan é uma rádio que tem 80 anos de história. Em muitas áreas do rádio brasileiro, a Rádio Jovem Pan foi pioneira. Por exemplo, a inclusão de humor e cobertura esportiva, a criação de uma espécie de podcast. Muito antes do podcast existir, a Rádio Jovem Pan já tinha uma estrutura que recordava um pouco o que posteriormente se tornou o podcast. Então, a Rádio Jovem Pan tem 80 anos. Os últimos 4 anos da Rádio Jovem Pan são os piores de toda a história da rádio. A Rádio Jovem Pan abraçou, da maneira a mais fiel possível, uma defesa intransigente do bolsonarismo nos seus piores momentos. A Rádio Jovem Pan tornou-se... Você sabe que eu tenho acompanhado, Leonardo, pelo trabalho que eu faço, eu acompanho toda a grade da Jovem Pan. Ou melhor, Sara, eu acompanhava, agora eu estou livre. Mas, a partir da pandemia, a Jovem Pan dobrou a aposta no apoio ao Bolsonaro. E foi uma rádio negacionista. Todos esses nomes que se tornaram estrelas por motivos escusos, todos os médicos e médicas que receitavam cloroquina, que receitavam ivermectina, que negavam a vacina, todos eram estrelas dos programas da Rádio Jovem Pan. Os comentaristas políticos, eu vou aqui dizer nomes. Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, jogadora de vôlei, Guilherme Fiuza, que foram demitidos logo após o resultado da eleição. Os que foram demitidos agora. Zoe Martins, Paulo Figueiredo Filho, Rodrigo Constantino, Leonardo, eles cometeram crimes. Eles defenderam abertamente a utilização do artigo 142 para impor um regime militar de modo que Bolsonaro permanecesse no poder. Já há meses, desde pelo menos março
de 2022, todos os programas da Rádio Jovem Pan questionavam a legitimidade das urnas. Isso vai criando um caldo de cultura que ajuda a entender uma pesquisa assustadora que foi publicada hoje, a pesquisa da Atlas, em que aproximadamente 40% das pessoas ou apoiam e justificam plenamente, ou justificam parcialmente o que aconteceu no domingo. 40%, Leonardo. Isto não seria possível sem a Rádio Jovem Pan. Não apenas a Rádio Jovem Pan, mas nessa midiosfera extremista, nesse ecossistema de desinformação, a Rádio Jovem Pan é a grande estrela. Mas eu vou repetir o que o Joaquim de Carvalho mencionou. Se eu entendi corretamente, Leonardo, se não for, você me corrija. A Rádio Jovem Pan, a instituição de 8 décadas, Rádio Jovem Pan, deve ser preservada. Agora, todos os comentaristas, porque essas pessoas produziram provas contra si próprias. Está tudo gravado. Houve um programa, eu já comentei com você aqui, Leonardo, comento, porque nem todos necessariamente estavam naquele dia. Houve um programa em que o Paulo Figueiredo Filho conclamou o Exército a tomar a iniciativa, isso depois da eleição, depois da diplomação do Lula. Ele conclamou os generais do Exército a agirem com a valentia e o desprendimento, entre mil aspas, dos generais de 64 e intervir para manter Bolsonaro no poder. E ele completou dizendo, se por acaso, para isto, se houver reação e houver guerra civil, que haja guerra civil, porque não somos frouxos. E ele completou dizendo... Não somos frouxos lá de Miami, né? Mas enfim. Tá bom, aí é fácil. E ele completou dizendo, se houver reação do MST, do PSOL, do PT, que o Exército, a expressão grosseira é dele, eu apenas reproduzo as palavras do Paulo Figueiredo Filho. O Exército deve passar o cerol. Você não pode... Ou seja, ele está convocando o Exército a assassinar opositores políticos. Isso é crime, Leonardo. Então, todos esses, mas já estão sendo investigados e punidos. Eles perderam as suas contas nas redes sociais, eles tiveram as suas contas bancárias bloqueadas, eles não podem monetizar nos canais de YouTube e os passaportes do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo Filho foram cancelados. Eles não podem fugir. Eles têm residência fixa na Flórida. É possível pedir uma extradição. Então, eu acho que a hipótese do Joaquim de Carvalho, a partir de agora, vou adotá-la. Preservar a instituição. A instituição de 8 décadas não tem culpa da direção nefasta dos últimos 4 anos. Agora, todos aqueles que cometeram crime de negacionismo da pandemia, todos aqueles que cometeram crime de incitação a golpe de Estado, precisam responder pelos crimes que cometeram. As pessoas. Boa explicação. Vou passar para você, Sara. Só lembrando, né, que uma informação da semana, o dono da Jovem Pan, que é o Tutinha, se afastou ou foi afastado e está no conselho de administração. Ganhou muito dinheiro propagando o discurso de ódio. Diga, Sara. Isso. Assim, na verdade, não é nenhum questionamento. Eu queria saber se eu estou no caminho certo, professor. Eu vejo muito assim, a Jovem Pan e o bolsonarismo, eles trabalham muito com essa frustração coletiva, com esse sentimento de frustração coletiva que a gente tem num país. Essa mistura de carência histórica de educação de qualidade, com uma carência de saúde mental que esse país tem, né? Eu falo saúde mental porque a gente teve uma formação, uma construção de país atabalhoada, assim, foi tudo feito de qualquer jeito, tudo muito estranho. E eu sinto que a Jovem Pan, ela trabalha, não para o bolsonarismo, ela trabalha para o fascismo de modo geral, fazendo essa captação do sentimento de frustração. Você se sente burro perto da discussão, quando você escuta, sei lá, você liga a TV 247, você não entendeu nada, não é porque você é burro, é porque eles estão errados. É tudo um grande complô. Deixa eu te mostrar aqui a verdade. Eu vejo muito isso. Assim, a impressão que eu tenho é que eles fazem qualquer material jornalístico ali e oferecem para quem está se sentindo fora do game, né? Muito interessante, Sara. Acho que só me ocorreu agora fazer uma comparação que eu acho que pode ser útil para tentar clarear o que a Rádio Jovem Pan fez nos últimos anos. Pense, por exemplo, no que vocês fazem na TV 247.
vocês estão no YouTube, mas vocês trazem para o YouTube a lógica de uma grande empresa jornalística. Eu sou um professor universitário, eu dialogo aqui com o Leonardo com muita frequência. Eu já vi aqui professores universitários, especialistas, ministros de Estado. Isto é, vocês tornam o YouTube literalmente uma ágora que permite um diálogo aprofundado, não acadêmico, sobre temas contemporâneos. Agora, veja que curioso o que a Rádio Jovem Pan fez. Eu me dei conta disso já há algum tempo e é muito espantoso. A Rádio Jovem Pan, progressivamente, deixou de ser uma rádio de jornalismo e passou a ser um veículo de exposição de subcelebridades. Qualquer pessoa que se destacava no YouTube ou nas redes sociais por uma linguagem agressiva, pela radicalização do discurso político, porque, infelizmente, Sara, a radicalização permite uma monetização impressionante. Por exemplo, nós estamos aqui agora tentando discutir fenômenos como midiosfera extremista, dissonância cognitiva coletiva. A nossa monetização é X. A monetização dos canais bolsonaristas, que sempre tem um clickbait, é agora, acabou tudo, o exército entrou no Congresso, eles monetizam 10 vezes mais. Então a Rádio Jovem Pan, curiosamente, deixou de ser uma empresa jornalística para se tornar uma empresa de nível B, de entretenimento de subcelebridade. Tornaram comentarista Ana Paula Henkel. Não tem nada contra ela. É uma jogadora de vôlei. Aliás, há uma jogadora de vôlei pela qual tenho um grande apreço, que hoje é ministra dos esportes, a Ana Moser, que sempre teve um posicionamento muito coerente. Levou ex-BBB, o Adrilho Jorge, para ser um dos seus carros-chefe de jornalismo. A Rádio Jovem Pan, recentemente, contratou 2 moças de aproximadamente 20 anos de idade, cuja única preparação para ocupar um espaço numa empresa jornalística é ter muitas visualizações no YouTube. Então, é muito interessante o fenômeno que foi acontecendo. A Rádio Jovem Pan foi infantilizando a audiência, tendo comentaristas cada vez mais jovens e cada vez menos preparados, ao passo que, por exemplo, uma TV como a 247 se tornou cada vez mais importante porque vocês caminharam no sentido contrário. Então é muito interessante perceber esse movimento. De um lado. De outro, Sara, acho que é uma questão que nós precisamos pensar muito, mas muito mesmo. É a seguinte. Eu acho que no mundo de hoje há um fenômeno que é um fenômeno realmente novo. Muito obrigado, Vanessa. Eu vou trazer a questão. Fala do seu ponto, já eu trago os comentários, João. Você ia falar do fenômeno. Tá. Então vamos lá. Eu acho que a questão é bem importante, Leonardo. Eu acho que a questão é a seguinte. No mundo hoje há um fenômeno. Se nós não compreendermos esse fenômeno, os próximos 4 anos no Brasil serão infernais. Se nós compreendermos, nós podemos reconstruir o país. É uma hipótese. O fenômeno é o seguinte. As redes sociais e o universo digital permitem hoje que, simultaneamente, milhões de pessoas estejam conectadas. E permite um senso de imediaticidade e de simultaneidade que nós nunca tivemos antes na história da humanidade. A extrema-direita, que é o fenômeno político decisivo do século XXI, tornou-se vitoriosa em muitas eleições, por exemplo, no Brasil, porque a extrema-direita desenvolveu um método para trazer para a esfera da política o alto nível de engajamento característico das redes sociais. Ao fazê-lo, a extrema-direita chega ao poder político porque despolitiza a polis. Mas, para fazê-lo, o que a extrema-direita realmente faz é criar dissonância cognitiva coletiva. Mas o que é isso? É muito simples. Existe hoje no mundo inteiro, e é um fenômeno mundial, mas, Leonardo, em nenhum lugar do mundo o fenômeno é tão preocupante quanto no Brasil. Por isso que a vitória do 30 de outubro foi tão decisiva. Por isso que os próximos 4 anos do Brasil podem ser importantes para o futuro da democracia no mundo, e não apenas entre nós. Veja, existe hoje o que eu chamo de midiosfera extremista. Isso quer dizer o seguinte, é um ecossistema de desinformação deliberada, com autofinanciamento nacional e internacional. É um sistema transnacional que usa as mesmas regras, usa a mesma linguagem, que é a retórica do ódio, usa a mesma dinâmica das redes sociais na esfera política. Como funciona? É simples. Vou tentar ser bem rápido, mas é bem simples e é importante, eu acho. É assim. São 4 elementos. Imagina, Sara, que durante anos, centenas de milhões de pessoas no mundo estão expostas a um ecossistema que é composto por
correntes de WhatsApp, canais integrados de YouTube, que é a parte mais reacionária do universo digital, é o YouTube, redes sociais e aplicativos, como, por exemplo, no Facebook, TV Bolsonaro. Na TV Bolsonaro, até 3 dias atrás, passavam as conquistas do governo Bolsonaro como se ele ainda fosse presidente. Nas míticas 72 horas atrás. As nossas queridas... Isso, né? Manter a ideia de um mito que não... Leonardo, o que acontece, então? Imagina que os milhões de brasileiros e de brasileiras... Porque eu estou falando dezenas de milhões. As dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que fazem parte dessa midiosfera extremista estabeleceram um pacto. O pacto é o seguinte: eles só acreditam nas informações que são geradas no interior dessa ecossistema de desinformação. Eles se recusam a assistir TV 247. Não é nem que eles não vão entender, Sara, eles se recusam a assistir. Eles não assistem TV Globo. Eles são banidos também, João, também tem isso, porque se eles entram agredindo, eles já são porque eles são sempre muito agressivos, não é isso, Leonardo? Porque eles não sabem dialogar, né? Eles aprenderam com o bolsonarismo uma técnica de opressão. Mas eu queria trazer um fato de hoje que é importante, claro. Logo depois de passar pelos comentários, né? O Ricardo Garcês pergunta se isso não seria parte de uma guerra híbrida, usando as peculiaridades regionais. Vou trazer aqui também o Américo Machado dizendo: o mundo será governado por idiotas, não porque ficarão inteligentes, mas porque serão a maioria. Nelson Rodrigues profetizou. O Antônio Vasques está dizendo: existe algum exército mais lacerdista, lesa-pátria, entreguista do que o brasileiro? Hussein, fizeram da eleição uma mistura de BBB e Fla-Flu. Edivar, olha a palavra que interessante. Os bolsonaristas sofrem uma hipnose coletiva, estão comendo cebola achando que era maçã. Vanessita, João, você acha possível fazer associações entre o papel de religiosos e das rádios nos massacres em Ruanda e esse fenômeno no Brasil, o papel da desinformação religiosa também? É importante que no dia do terrorismo houve cânticos de louvor dentro do Congresso Nacional. Eles destruíam o parlamento e cantavam esses louvores evangélicos, em alguns casos, né? Não estou aqui condenando nenhuma religião, não, só um fato que eu estou trazendo. Claro. A Sandra Gorni está dizendo: Jovem Pan é Fox News contextualizada no filme A Lavagem Cerebral de Meu Pai. Fácil reconhecer o paralelismo. E o Hussein fala que se o TSE caçar Nicolas, Dudu, Carla, PL perde 12 vagas. Eu queria trazer um tema aqui, Sara, que é muito importante o que aconteceu hoje. Eu acho que a gente está vivendo um reverso de um modelo de comunicação, né? Bom, hoje o advogado Cristiano Zanin Martins foi agredido por um fascista no aeroporto de Brasília que achava que ia lacrar, que ia ganhar likes nas redes sociais, filmando, xingando e dizendo que iria agredi-lo. Quando a gente para pensar nisso, isso é o método fascista do MBL. O Mamãe Falei se tornou parlamentar fazendo exatamente o que esse imbecil fez hoje em relação ao Cristiano. Naquele momento de ascensão do fascismo no Brasil, Lava Jato, Mamãe Falei, Kim Kataguiri, isso aí foi dando certo, né? Era uma tática de opressão que engendrou o bolsonarismo. Hoje o que a gente está vendo é um repúdio geral a esse fato, todos os advogados posicionando, entidades. O fascista será identificado, será preso provavelmente, vai ser processado, enfim, vai ter direito ali ao direito de defesa, mas ele talvez tenha chegado no momento errado. Eu te pergunto, João, se a gente está nos estertores do discurso de ódio no Brasil ou se a gente ainda vai ver muito idiota tentando oprimir, né, nessa onda que ocorreu no Brasil aí nos últimos anos. Então vamos lá. Eu acho que há dois cenários possíveis, Leonardo. Aí depois eu anotei aqui, depois eu trato das perguntas que foram muito boas. Eu acho que há 2 cenários possíveis. E os cenários dependem da reação do governo agora. Eu assisti ao corte que vocês fizeram do que ocorreu com o Cristiano Zanin hoje à tarde. É inaceitável, porque ali não há liberdade alguma de expressão. A pessoa se aproxima do Cristiano Zanin, que está no que pode haver de mais íntimo, está escovando o dente. A pessoa se aproxima fisicamente de maneira intimidadora. Ele não mantém uma distância, ele vai se aproximando. Ao momento que o Cristiano Zanin para, porque ele não tem para onde ir, porque a pessoa está acossando fisicamente. Ele começa uma agressão, e como nós já analisamos aqui inúmeras vezes, Leonardo, é sempre assim. A agressão começa reduzindo o Cristiano Zanin a um nada. Começa com um advogado
advogado do político corrupto, sujo, você não é ninguém. Disso, uma ameaça para a agressão física. Se as instituições brasileiras agora não tiverem o que eu chamo de uma postura rigorosa, os próximos 4 anos serão insustentáveis e vou dizer uma coisa grave. Corremos o risco do governo não chegar a bom termo. Vou repetir. Se neste momento agora, dia 11 de janeiro, se nos próximos 2 meses o governo não tomar uma posição numa perspectiva rigorosa, embora estritamente legal e democrática, todos terão direito à audiência de custódia, que os bolsonaros queriam acabar. Todos terão direito ao advogado. Os advogados terão acesso aos autos. Todos terão direito a todas as instâncias recursais para a sua defesa. Mas todos precisam ser processados e, quando condenados, cumprirem pena. Mas não apenas aquelas pessoas que invadiram a sede dos 3 poderes. Só puderam fazê-lo porque contaram com expressivo financiamento de empresários bolsonaristas. É preciso seguir o dinheiro, ir atrás, porque quem financia ato criminoso, criminoso é. Em alguma medida, o criminoso maior não é aquele que na ponta quebra uma cadeira, é aquele que no conforto da sua casa ou na distância de Miami inflama a massa para cometer o crime ou financia o crime. Se isto não acontecer, e não é só isso, é preciso agora também, Leonardo, que nós tenhamos coragem para dizer o que deve ser dito. O Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Distrito Federal são corresponsáveis pelos ataques terroristas do dia 8 de janeiro. Por quê? É bem simples. A Polícia Militar do Distrito Federal, óbvio, porque não somente conduziu a multidão para a esplanada, permitiu o acesso à sede dos 3 poderes, como há imagens em que policiais militares do Distrito Federal orientam os bolsonaristas qual o melhor caminho para chegar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos esses policiais, quando identificados, precisam ser exonerados e processados. O Exército Brasileiro precisa ser chamado a dar explicações sérias, porque se não houvessem os acampamentos em perímetro militar, Leonardo, perímetro militar, civil não pode se instalar. Se nós passarmos na frente de um quartel, no perímetro militar, se você se descuidar e passar para a calçada do Exército, eles vão mandar você sair. Civil não pode ocupar o perímetro militar. A única razão pela qual foi possível o ensaio geral do terrorismo no dia 12 de dezembro, o espantoso caso do George Washington, gerente de posto de gasolina em Belém, no Pará, que ganha R$5.000 por mês, mas que alugou um caríssimo apartamento em Brasília e viajou num carro de luxo com um arsenal de R$170 mil e que tentou colocar uma bomba num caminhão de combustível para que explodisse no aeroporto. Que depois disso, o Exército em Brasília tenha permitido a permanência dos acampamentos é uma aberração que revela, Leonardo, a razão pela qual os próximos 4 anos não serão tranquilos. Nós precisaremos manter a vigilância e manter o tempo todo a nossa disposição absolutamente clara de lutar pela democracia em todas as frentes. Porque, veja, para concluir, Leonardo, houve uma bolsonarização gravíssima das forças de segurança neste país. Houve um aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal criminoso. Se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse agido de imediato no dia 30 de outubro, os 2 milhões de votos que deram a vitória à Frente Ampla poderiam ter sido perdidos no Nordeste, Leonardo, porque a Polícia Rodoviária Federal deixou de ser polícia de Estado e se tornou milícia de governo. A situação é tensa, é difícil. O governo precisa, nos próximos 60 dias, investigar democraticamente, não perseguir ninguém, mas não permitir em nenhuma circunstância que haja impunidade de nenhum nome, especialmente dos graúdos, dos financiadores,
dos militares que prevaricaram. Você tem toda a razão. Vou passar para a Sara, só quero ler 2 comentários aqui, João. O Hussein dizendo: bolsonarismo evangélico é a SS do Brasil. Ney Moraes está dizendo: é importante falar dos algoritmos que geram bolhas de autoconfirmação de narrativas. Diga, Sara. Eu vou fazer a pergunta de $1 milhão, professor. Porque assim, você falou do Nordeste, e aí eu sou de Fortaleza. Aqui a gente tem acampamento bolsonarista. E eu acho a coisa mais absurda ter nordestino votando no Bolsonaro, porque cotidianamente ele dá sinais e verbaliza o quanto ele tem asco de nordestino, né? E aí a minha pergunta é essa: a decepção não funciona para desprogramar essas pessoas. Não adianta ele falar nada, eles criaram um mito. A materialidade também não funciona. Você ver prova, você mostrar para essas pessoas, não funciona. O que é que funciona para desprogramar a cabeça dessas pessoas? Ou a gente perdeu aí, sei lá, uma geração. Então, vamos pensar juntos aqui, Sara, foi questão dificilíssima. Já que você é do Ceará, vamos usar exemplos do Ceará. Houve um motim da Polícia Militar do Ceará, que foi um motim bolsonarista. Um líder do bolsonarismo do Rio de Janeiro foi para o Ceará. O marido da Carla Zambelli, que tinha um cargo importante em Brasília, foi para o Ceará. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, apoiou o motim. O que era o motim da Polícia Militar do Ceará? Era uma tentativa de milicianização das forças de segurança no Ceará. Isso aconteceu em todo o Brasil, Sara. Em parte porque, Leonardo, você sabia que em 2019 o Olavo de Carvalho teve uma iniciativa que alguns de nós denunciamos, mas que não teve a repercussão devida na época. Em 2019, o Olavo de Carvalho ofereceu gratuitamente cursos para todas as polícias militares do Brasil. Sabia disso, Leonardo? Gratuitamente. A respeito. Bastava que o policial enviasse para o responsável pela operacionalização do curso nome, CPF e matrícula funcional, para provar que era policial militar, policial estadual. Sara, imagina o potencial de doutrinação que não aconteceu desde então. Então, a desbolsonarização das forças de segurança é uma tarefa tão importante quanto a reconstrução do país. Porque a reconstrução do país passa por essa desbolsonarização. O que fazer, Sara? Eu tenho uma ideia. Mas é só uma ideia. Eu acho que nós precisamos combinar uma perspectiva de curtíssimo prazo com uma perspectiva de médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, é preciso punir democrática, mas exemplarmente, por exemplo, o deputado André Fernandes, do Ceará. O deputado André Fernandes, do Ceará, que é uma espécie de ícone do que eu estava dizendo em relação ao Jovem Pan. Ele se tornou conhecido por ser um youtuber que realizava tarefas exóticas. Eu não vou aqui repetir o que ele fazia no YouTube, que você sabe, Sara. Eu não vou repetir aqui porque é escatologia demais. Mas foi assim que ele se tornou conhecido, até se transformar em paladino da família, da moral e dos bons costumes. Quem vê os vídeos desse rapaz quando era jovem, é uma piada. Vou dizer aqui, o deputado André Fernandes do Ceará convocou, apoiou o artigo 142, apoiou a ditadura militar, apoiou a intervenção militar para que o Bolsonaro permanecesse no poder. O deputado André Fernandes deveria sofrer um processo na Comissão de Ética. A Procuradoria-Geral da República deveria investigar os inúmeros vídeos que ele postou, que ele continua postando, que desde desencorajar a diplomação do Lula até favorecer atividades terroristas. Este senhor não pode ser político no Brasil, Leonardo. Mas eu estou dizendo isso por ressentimento, eu nem conheço a pessoa. Eu estou dizendo isso porque na Ágora brasileira não há lugar para Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis, André Fernandes, Gustavo Gaia, senador Eduardo Girão, do Rio Grande do Norte, o coronel Girão. Leonardo, são todas pessoas. O deputado José Medeiros, são pessoas que desde o dia 30 de outubro iniciaram uma campanha muito violenta, muito agressiva, para dizer que as eleições haviam sido fraudadas,
que o código-fonte nunca foi dado, que era mentira, difundiram uma live absurda de um argentino que foi comprado pela família Bolsonaro para supostamente apresentar uma auditoria, que, na verdade, era uma coisa realmente que nem vale a pena falar sobre o tema. Então, perspectiva imediata, Sara, nos próximos 60 dias, é muito importante que todo bolsonarista saiba que ele tem direito de votar no Bolsonaro, é um direito dele. Mas o Bolsonaro também vai perder os direitos políticos, viu, João? Não, eu acho que o que vale para o André Fernandes vale para o Bolsonaro também. Com certeza, vale ainda mais para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, na campanha de reeleição, ele literalmente transgrediu todos os artigos do Código Eleitoral. Ele será inelegível com toda certeza, mas sem perseguição, democraticamente. Primeiro ponto, então, Leonardo e Sara, é preciso uma perspectiva rigorosa. É muito importante que o bolsonarista hoje saiba que se ele postar um vídeo, isto tem consequência. Porque aqui tem uma questão importante. Agora vem a segunda parte da resposta, que é uma perspectiva generosa de médio e longo prazo. Vocês se deram conta, Leonardo e Sara? Isso é algo que tem me chocado muito. Se vocês assistirem, todos nós assistimos inúmeros vídeos das pessoas dentro da sede dos Três Poderes destruindo o que estava pela frente, não é verdade? Há um vídeo de uma senhora, não vou nem mencionar, há um vídeo de uma senhora de aproximadamente 70 anos que é alegre, diz que quebrou tudo e que, sobretudo, acabou de sair do banheiro e fez algumas coisas nas paredes. Uma senhora, Leonardo, está dito, ela grava o vídeo. No galpão da Academia da Polícia Federal, todos continuam o tempo todo gravando vídeos. É que uma parte do encanto da extrema-direita, toda pessoa frustrada, toda pessoa ressentida pode abrir um canal no YouTube e se considerar um super-homem, uma super-mulher. Pode dizer que produzirá a guerra, que matará 25, que tomará o poder, que ficará rico em 30 dias. Pode dizer o que quiser. É como se para essas pessoas o que ocorre no mundo virtual lá permanecesse, não tivesse consequências na vida prática. É muito importante que todos os bolsonaristas aprendam que o mundo virtual ele está dentro de um código, que é o Código Penal e o Código Civil brasileiro. Este senhor hoje, que disse para o Cristiano Zanin, a minha vontade é dar um tapa no seu ouvido, a minha vontade é quebrar você. Leonardo, o que é isso? Deixa eu só botar a foto aqui do Marginal. A gente está aqui expondo, né? Se alguém já souber foi a identificado. É importante que ele seja rapidamente identificado. Todas as câmeras de segurança do aeroporto isso. já foram acionadas. Então, não é liberdade de expressão. Delinquente. O que ele cometeu foi crime. Então, na perspectiva rigorosa, ela já é pedagógica, porque ela deixa claro para as pessoas que o que acontece no mundo virtual tem consequências na realidade. Se as pessoas compreenderem isso, metade do caminho está trilhado, porque elas vão sair da midiosfera extremista, vão sair paulatinamente da dissonância cognitiva coletiva. E aqui, a segunda parte, Sara, mas eu vou reconhecer que eu sou um professor de literatura e responsavelmente otimista. Eu creio que nós conseguimos, se tivermos paciência, persistência, se trabalharmos durante anos, talvez uma década, nós conseguimos recuperar a maior parte das dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que hoje, porque são reféns da midiosfera extremista, vivem em dissonância cognitiva coletiva. Mas vivem mesmo, Leonardo? Vamos falar sobre isso, Sara. Eu vou ler comentários e a gente já retoma aqui. Realmente as pessoas estão trazendo coisas muito interessantes aqui para reflexão. Eu agradeço a Vanessita que está dizendo, a dimensão estética é fundamental no fascismo ontem e hoje. O Carlos Werner fala, não esqueçam do senador eleito do Espírito Santo, Magno Malta, um dos principais propagadores de fake news e discurso de ódio no Brasil. Cristóvão Abraão está nos apoiando. Rinaldo Freitas, prioridade máxima entrar de cabeça na guerra cultural. É preciso mapear o Brasil, trabalhar cultura, esporte e lideranças locais por nicho. Daniel Augusto nos apoia. Fábio Simões fala, fora Múcio, sua inação é evidente e gravíssima. Michele e Cristóvão nos apoiam também. Elizabeth fala, se trata de ganhar dinheiro com ignorância. Kaique Butler, por causa da hipnose, a cebola subiu 100% em 2022. Abaixo Minions fala que João César é brilhante. E aqui lemos todos. Sara, eu tenho uma pergunta para o João,
que é o seguinte: o que está rolando hoje nos grupos de desinformação bolsonaristas? Mas eu passo para você também complementar com o que você queira, porque eu acho que eles estão recebendo ainda muita desinformação. Diga, Sara. Nossa. Não, eu queria saber isso, porque, professor, eu já frequentei muito esses grupos, mas era sob um olhar de curiosidade, não era com um olhar de pesquisa. E tinha a retomada do poder estava marcada para hoje, 18 horas, né? Queria saber como é que ficou essa expectativa aí, qual a justificativa, porque sempre tem alguma. Vamos lá, é muito impressionante, Sara. Eu acho que o que aconteceu com o bolsonarismo no Brasil é que ele está na sua terceira floração. No primeiro momento, 2017, 2018, o bolsonarismo é, sobretudo, guerra cultural. Isto é, a produção de narrativas polarizadoras que tem como objetivo principal um ganho político imediato eleitoral. Isso acontece porque você traz para a política o alto nível de engajamento das redes sociais. E como a extrema-direita até ontem dominava esta técnica e nós, do campo da esquerda democrática ou do campo progressista, ignorávamos, eles nadaram de braçada até ontem. Na campanha de 2022 agora, assim como na campanha do Boulos em 2020 para a Prefeitura de São Paulo, o campo da esquerda no Brasil começou a dominar o universo digital e as redes sociais. Por isso também vencemos agora, no dia 30 de outubro. No segundo momento, o bolsonarismo se transforma numa seita religiosa. Isso começa a acontecer de maneira muito marcada a partir de 2021, com a crise da pandemia, quando se tornou praticamente impossível manter um apoio racional ao Jair Bolsonaro. O antipetismo já não bastava. Nós nos aproximávamos de centenas de milhares de mortos e o presidente da República considerava a Covid uma gripezinha, considerava que era preciso parar de mimimi, parar de chorar, que o país precisava parar de chorar como maricas, expressão do Bolsonaro, que ele não era coveiro, e ele fez de tudo para atrapalhar a chegada da vacina no Brasil. Para manter a crença no bolsonarismo neste momento, o bolsonarismo começou a se transformar em seita religiosa. E aqui já se aproxima de uma pergunta que foi feita, que é a associação com os evangélicos, com certas denominações neopentecostais. Mas hoje, o bolsonarismo se converteu finalmente ao terrorismo doméstico. Isso está acontecendo porque as profecias todas falharam, que é o que caracteriza uma seita religiosa. Primeira profecia, Bolsonaro seria reeleito. Profecia falhou. Segunda profecia, haveria bloqueio nas estradas, nas míticas 72 horas, e olha o eco, 72 horas é o tempo, são os 3 dias depois dos quais o Cristo volta na sua ressurreição. 72 horas havendo bloqueio nas estradas, o artigo 142 seria invocado. O dia 4 de novembro chegou. Convocaram uma greve geral para o dia 5 de novembro. 72 horas de convulsão social, as Forças Armadas teriam que se pronunciar. O dia 8 de novembro chegou. Mas 72 horas, agora 72 horas, seria a maior manifestação de todos os tempos. O dia 13 de novembro chegou. Agora havia uma outra data. O Lula não seria diplomado. A diplomação passou do dia 19 para o dia 12. A diplomação não ocorreria. Ocorreu. Houve a primeira leva de atentados terroristas. A posse se aproximou. Há uma semana da posse, o George Washington foi preso. E foi por casualidade, porque o motorista do caminhão, quando acordou de manhã para levar o caminhão para o aeroporto, viu um objeto estranho no caminhão e chamou a polícia. Se esse motorista, Leonardo, não fosse cuidadoso, nós teríamos tido a maior tragédia da história da República Brasileira, que somente seria comparável ao Rio Centro, se tivesse ao atentado do Rio Centro. Nova profecia que eles fizeram. E eu vou dizer nos termos deles. A profecia era uma rima. A gente acampa e o ladrão não sobe a rampa. Eles repetiam isso obsessivamente nas redes subterrâneas do bolsonarismo. E eles acamparam. O exército permitiu que eles acampassem. As polícias militares estaduais nada fizeram. Agora eles tinham outra data. A data era o 8 de janeiro, quando eles realizariam a maior manifestação da história do Brasil. Realizaram os atos terroristas. Já a nova data, Sara, a data era hoje. A data 10 de dezembro era hoje. Mas olha, me acompanha agora, Leonardo.
É porque eu tenho tudo isso na cabeça, porque eu estou sempre seguindo. É muito importante para compreender a estrutura mental. Hoje, um cantor sertanejo daquela dupla Vitor e Léo, eu confesso que não sei qual dos dois. Acho que o Vitor gravou. Você escutou o vídeo que ele gravou, Sabe, João, tomar cuidado, porque eu recebi uma informação de que isso talvez tenha sido montado, porque eles também podem ter usado a imagem do cantor. Não, não é montado, não. Bom, olha. Não, mas se claro, ele teria negado. Então, assim, só para. É isso. Até agora eu vi ele não a postagem da Márcia comentando a respeito disso. Então, se for uma montagem, eu peço desculpas. Mas não é isso, quer dizer, porque na verdade assim, nunca dá para saber, porque esse sistema bolsonarista de comunicação ele é tão diabólico que eles podem, na verdade, se valer da autoridade. Não, você tem toda a razão. Uma certa credibilidade. Você tem toda a razão. Para fazer. Então, vamos esperar os desdobramentos desse caso aí. Tem toda a razão, Leonardo. Ontem tinha circulado também que o cara que teria defecado no Palácio do Planalto era funcionário do Banco do Brasil, e aí já não era o cara. Tem toda essa questão. A Regina está dizendo, bolsonarismo é uma seita de fanáticos fundamentalistas, a Michelle Lee está nos apoiando, Mônica Mello disse assim, Clarissa Tércio também estava nos atos terroristas, ela é uma deputada por Pernambuco, que também será investigada, né? E é pastora, diz a Mônica. A Regina está dizendo, valeu, professor João, Léo e Sara, e Carlos Fernando Pisque apoiando. Ô, João, assim, os caras já estão indo para a Papuda, estão sendo presos, mas eles tentaram propagar todo tipo de fake news, que estavam num campo de concentração, comendo pão com mortadela todos os dias, que uma velhinha tinha morrido e era mentira, tal. Eles são diabólicos, porque na verdade são pessoas mal intencionadas também. E parlamentares propagaram isso, né? Isso. Hoje, o que você vê nos grupos da extrema-direita? Há três narrativas que se estão formando. A primeira delas, que era previsível, mas que é um verdadeiro rastilho de pólvora. Eu já escutei essa narrativa de médicos. É que a manifestação foi pacífica, mas que havia infiltrados do PT que já estavam dentro da sede dos três poderes, foram eles que quebraram tudo. Agora, veja como isso funciona. É bem importante agora, Leonardo e Sara, é bem importante, porque nós nem sempre conseguimos fazer o elo necessário entre o subterrâneo e a política oficial. E é muito importante, eu creio que o Alexandre de Moraes está fazendo isso agora. Isso será decisivo. Veja, o deputado Nicolas Ferreira ingressou com uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República, questionando o ministro Flávio Dino por não ter agido, porque, teoricamente, ele havia sido informado com tempo suficiente para programar uma ação do governo federal. Essa narrativa está sendo adotada por inúmeros deputados. O Fernando Holliday, ex-vereador que não foi eleito, perdeu a eleição, e perdeu a eleição, se tornou bolsonarista radical, tem nas redes sociais divulgado com grande êxito a notícia segundo a qual todo o governo federal, com pelo menos 48 horas de antecedência ao domingo, já possuíam as informações. Agora, vê como é que as coisas se combinam. No subterrâneo, o que se afirma é que foram infiltrados da esquerda. A política oficial, e vou dizer uma coisa aqui bem importante, Nicolas Ferreira, José Medeiros, Gustavo Gaia, André Fernandes, não existem sem um subterrâneo bolsonarista. Eles trazem para a política oficial os movimentos do subterrâneo bolsonarista. Então, quando eles questionam oficialmente o governo, porque o governo teoricamente sabia do que aconteceria, pouco importa, Leonardo e Sara, se 48 horas depois, se a queixa-crime é arquivada por ser infundada. O que vai circular na midiosfera extremista é a queixa-crime, como absoluta verdade. Percebe, Leonardo, como é que funciona? Acabei de ver essa notícia. Há uma transposição, Leonardo, sutil. É preciso, como eu faço, estar embrenhado no subterrâneo bolsonarista para compreender como essa movimentação ocorre. Então, a queixa-crime do Nicolas Ferreira, ele não a faz com esperança de ganhar, porque ele sabe que é mentira.
mas ele a faz para alimentar a rede de intrigas e a midiosfera extremista. E aí para alimentar a tese de que o sistema é poderoso, de que o sistema estaria contra eles. É isso. Um deputado deste, que lança a mão do seu mandato para deliberadamente mentir, a fim de assolar a militância para produzir atos terroristas, um deputado deste precisa ser processado. Eu estou dando o elo, eu estou dando o caminho, o mapa para demonstrar o que eles estão fazendo. Segunda narrativa. A maneira pela qual os patriotas, como eles dizem, o que, aliás, nem todo mundo se deu conta, Leonardo, mas é uma tradução direta do The Patriots, americanos, da Guerra da Independência. Eles são tão servis aos Estados Unidos, porque ninguém nunca no Brasil disse sou patriota, não era uma coisa comum. Na verdade, foi uma importação do Patriots, dos americanos. Segunda, que a maneira pela qual eles estão sendo tratados é um desrespeito flagrante ao mais elementar dos direitos humanos. O que, agora veja, isso agora se conecta com o discurso da política oficial. Qual é o discurso da política oficial que elegeu Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Carlos Zambelli, Bia Kicis et caterva? É a ideia de que o retorno do PT significa que em 1 mês o Brasil será Venezuela, que em 2 meses será Cuba, que em 3 meses Coreia do Norte, que em 1 ano China. Ou seja, o comunismo baterá na porta, os nossos modestos apartamentos de professores universitários serão divididos. O meu, por exemplo, só tem espaço para livro. Eu não sei como é que eu vou dividir com alguém. Aliás, então, veja como as coisas se conectam. O Mourão sustentou essa tese de que é um governo de raiz marxista-leninista. O que eu estou mostrando para você, Leonardo, que é a primeira vez que eu me dei conta completa e estou compartilhando com você e com a Sara, é que a política oficial, na verdade, ela é uma legitimação do subterrâneo. Porque o subterrâneo, a política oficial, eles não sobrevivem a seu subterrâneo. Então, segunda narrativa é essa. A terceira narrativa, o sonho não acabou, a resistência precisa continuar, nunca desistir, porque em breve Bolsonaro vai voltar. São as 3 narrativas. Combinadas, essas 3 narrativas, é um poderoso instrumento para trazer a intranquilidade para a esfera pública. Porque, Leonardo, um louco como este do banheiro, que será processado, terá que pagar uma multa pesada. Porque, veja, Leonardo, o que este senhor fez, além de difamação, calúnia, ameaça, constrangimento público, etc., ele expôs publicamente um advogado no momento de máxima intimidade, quando a pessoa está escovando o dente. É constrangedor ver a cena. O Cristiano Zanin não sabe o que fazer. Ele tem água na boca, ele não sabe o que faz. E o sujeito começa a crescer o tom da ameaça. Este senhor não faria isto sem este caldo de cultura da midiosfera extremista. Porque a midiosfera extremista funciona sempre por radicalização e violência. Então, o importante é compreender como do subterrâneo... A gente tem poucos minutos aqui antes de encerrar. Deixa eu só agradecer aqui rapidamente a Regina, dizendo que são fanáticos fundamentalistas. Júlio, como parar corações delirantes. A Silvana, boa noite a todos. E a Andréia Marcolino, os militares soltaram uma nota dizendo que a culpa foi do governo do DF e do governo do Lula. Eles estão isentos. Sara, para você, antes da gente fechar aqui, diga lá, Sara. Eu queria observar aqui que a Clarissa Tércio, que o pessoal comentou, ela está agora nas redes dela falando para as pessoas que ela vai responder processo porque orou pelo país. É essa a narrativa que ela está criando para as pessoas, e isso vai se alimentando, né, professor? Ela mistura com religião. Sim, Estou sendo punida porque orei pelo meu país. É o que ela está falando. É isso. O que nos leva à conclusão final, Leonardo, para fechar mesmo. Nós vamos ter que combinar 2 formas de ação. Uma imediata, muito rigorosa, sempre democrática, sempre justa, sempre legítima, mas muito rigorosa. Não pode haver anistia. Mas não pode haver anistia, por exemplo, eu talvez já seja um pouco mais enfático, se o comandante da Marinha insistir em não passar o comando porque ele não deseja bater a continência para o presidente eleito, o comandante da Marinha precisa receber ordem de prisão.
é uma quebra inaceitável da hierarquia militar. O presidente eleito é eleito pela vontade do povo. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Se o comandante da Marinha insistir em não comparecer à transmissão do cargo para não bater a continência para o presidente Lula e para o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele precisa sofrer uma punição exemplar. Perspectiva rigorosa. Perspectiva generosa a médio e longo prazo. Nós precisamos abrir canais de diálogos com os milhões de brasileiros e de brasileiras que são reféns da midiosfera extremista e que vivem em dissonância cognitiva coletiva. Eu suponho que dos 58 milhões de votos dados ao Bolsonaro, nós podemos recuperar para o espaço público. Não estou dizendo trazê-los para a esquerda, eu estou dizendo trazê-los para o espaço público democrático. Se são de direita e se são conservadores, que continuem sendo, mas que sejam democráticos. É possível recuperar, eu proponho, 80% desses 58 milhões de pessoas. E eu estou totalmente disposto a me colocar à disposição para criar canais de diálogos com esse 80% que não são bolsonaristas, mas são reféns da midiosfera extremista. Bom, que então simpático. Eu quero agradecer ao João Pedro, que fez esse desenho para o João César, né? É seu fã, nosso amigo, nosso desenhista. Bom, e fica aqui a proposta, então, né, Sara, para o governo Lula, para criar o Ministério da Desnazificação, da Desgadificação do Brasil, e nomear o João César ministro da Desestupidização do país. Enfim, e na verdade, uma reeducação, né? Uma reeducação de fascistas, imbecis, idiotas, perdidos. Agora, quando a gente fala assim, parece que a gente está agredindo, né? Mas o que a gente pode se referir? Sara, então vamos fechar, né? Eu acho que a gente está chegando ao fim. Passo para você aí uma última questão para a gente finalizar aqui mais uma brilhante entrevista do João César à TV 247. Diga, Sara. A questão que eu tenho, professor, vai ter que ficar para outra live, porque eu tenho altas teorias sobre o futuro da Michelle Bolsonaro. Eu percebo que ela está fazendo... Papel da Michelle. A Michelle está fazendo um rebranding, né? A Michelle da posse era objeto de desejo. Michelle foi se aproximando da Damares, ela foi ficando assim... Ela foi ficando sem vaidade, ela deixou de fazer procedimento, cabelinho curto, sapatinho. Gente, eu reparo em tudo. Assim, eu reparo muito nessa transformação da imagem dela. E eu vejo que agora ela está tentando se vender como um modelo possível, sabe? Ela não é mais um acessório. Você sabe o que eu acho? Eu vou aproveitar o que você falou, Sara. Eu acho que o Bolsonaro está acabado, liquidado, vai perder os direitos políticos. E o sobrenome Bolsonaro vai virar uma marca podre. O João César sempre falava em Bolsonaro como uma franquia. Mas eu acho que a Michelle, ela é muito perigosa e ela pode ser presidente da República se nada for feito. Ela pode dizer, olha, eu tentei curar esse demônio, coloquei todos os meus esforços para livrar o Brasil desse capeta, não consegui reeducá-lo, mas estou aqui à disposição do Brasil, porque eu sou uma mulher de fé e agora vou colocar toda a minha fé a serviço do povo brasileiro. Isso. Eu acho ela mais perigosa do que o capetão, mas fica aí a reflexão. Olha, João. Que boa observação. Sara, lembra que na campanha ela fez um discurso em que ela disse assim para as pessoas: não olhem para ele, olhem para mim. Isso lembra foi no Ceará, professor. Ela fez no Ceará. No Ceará. Ela tem, assim, só para concluir, a Michelle tem uma coisa sobre evangélicos que a esquerda tem dificuldade de entender, que é o seguinte: depois que você é batizado, não importa tanto o que você fez na sua vida, você está limpo. A Michelle, ela conseguiu um duplo batismo, porque ela limpou os pecados de um passado complicado, né, que ela tem, e agora ela está limpando o passado do casamento dela. De repente, ela está limpa. Inclusive o caso do assassino da Daniela Pérez, que morreu recentemente. Não importa, ele se curou, ele se converteu, né? E Deus sempre é generoso e acolhe qualquer bandido, é mais ou menos essa a tese. Isso. Só para pegar aqui a nota de humor do dia de hoje, os terroristas foram levados à Papuda, mas para ingressar nas celas receberam a vacina contra a Covid-19, João. Choque de realidade, está começando, está vendo? O processo começou. É isso aí. João, muito obrigado mais uma vez. Sara, muito obrigado a você. E voltamos aí amanhã, né? Até amanhã. Boa noite. É isso.